Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 2, O Maravilhoso e o Sobrenatural, item 15. Vamos lá? Pronunciamos a toda hora a palavra milagre. Uma curta observação a seu respeito não estará deslocada nesse capítulo sobre o maravilhoso. Em sua acepção primitiva, e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável a ver. Mas desta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original, e hoje se diz, segundo a Academia, de um ato de poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora que se a aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos examinar se Deus pôde julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por extraordinários que sejam, não derrogam de nenhum modo essas leis. Não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. É interessante, né? Então, os fenômenos mediúnicos, que para eles, nessa época, eram sobrenaturais, era então feitiçaria. E quantos não foram julgados e queimados na Santa Inquisição? Hoje, os médiuns são dados como loucos, né? Podem falar com os mortos, ver os mortos. E isso também é uma característica daquela época. Hoje nós temos difundido o processo da mediunidade, principalmente através do Chico Xavier, que nos programas televisivos, né, de recorde de audiência até hoje, demonstrou a mediunidade como um processo natural, em que ele conversava com Emmanuel para responder as perguntas de uma forma muito serena, tranquila, sem nenhuma mistificação. Uma conversa entre duas pessoas, uma encarnada, a outra desencarnada, tirando então o véu do misterioso, do miraculoso, e passa a ser natural. E assim que a doutrina espírita, a partir do Francisco Cândido Xavier, teve ao mais adeptos e pessoas que não buscavam mais o sobrenatural, nem acreditavam em feitiçarias, mas sim buscavam o conhecimento de acordo com as obras que ele mesmo psicografou e de tantas palestras e instruções trazidas no nosso meio. Mas nessa época aqui, quando Kardec escreveu esse livro, as coisas eram um pouco diferentes, né? Ainda se acreditava em fantasma, em lugares mal assombrados, o arrastar de correntes, perseguições diabólicas e muitas outras coisas que a doutrina espírita veio desmistificar. Vamos continuar? Que um homem realmente morto, como dissemos desde o princípio, seja chamado à vida por uma intervenção divina, eis aí um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se não há um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética chega a reanimar, para as pessoas esclarecidas, é um fenômeno natural.
mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso, e o autor será perseguido a pedradas ou venerado, segundo o caráter dos indivíduos. Que no meio de certos campos, um físico lance um papagaio elétrico e faça o raio cair sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será, certamente, olhado como armado de um poder diabólico. E diga-se de passagem, Prometeu nos parece singularmente ter precedido Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, eis o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tal grande poder para operar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem contradita, é o da escrita direta, e um daqueles que demonstram de maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas o fato de que o fenômeno é produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, do mesmo modo que sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Revela, da mesma forma, que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, um maravilhoso desaparece, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre fazendo girar uma mesa, ou os mortos escrevendo, do que o médico fazendo reviver um moribundo, ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante. Então, nós entendemos aqui que muitas das situações naturais, quando não se conhece a lei, elas acabam parecendo sobrenaturais, né? Então, reviver Lázaro pelo Cristo, né? Jesus ressuscita Lázaro, ou a Talita, né? E nesses dois momentos, Jesus afirma que os dois não estavam mortos, apenas dormiam. Nós conhecemos uma doença que leva a pessoa a um estado de morbidez, mas que a vitalidade não se extinguiu. A ciência mais tarde pôde verificar e comprovar isso. Então não houve milagre, mas o tratamento, nem a ressurreição, mas o tratamento de uma enfermidade, feita por alguém que conhecia muito, que é o nosso Mestre Jesus. Então, muitas das coisas que a escrita direta, por exemplo, que ele cita nesse texto, é algo assim, às vezes difícil até de compreender. Então, um papel é colocado junto com uma caneta numa gaveta e se faz a reunião onde existem médiuns de efeito físico. E quando se abre a gaveta, o texto está escrito. Isso é a escrita direta. Um fenômeno que ocorreu na época do Kardec, mas que agora ele não se multiplica mais, não se faz presente, porque não há mais necessidade de chamar a atenção das pessoas. O conteúdo da doutrina é que mantém seus adeptos e, cada vez mais, atrai pessoas curiosas sobre o conhecimento para ampliar a sua qualidade de vida. O Consolador vem efetivamente para nos consolar, para nos dar esperança. E o Espiritismo nos demonstra a imortalidade, deixa muito clara a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, tantos
fatores da religiosidade que passam a ter uma lógica, uma explicação, e por isso não é mais milagre. E como foi dito por Kardec, um fenômeno que pode se repetir de acordo com a organização e os métodos, não é mais milagre, mas algo natural que reflete a ação de forças da própria natureza. A presença de espíritos é algo natural. Todos somos espíritos. Alguns estão encarnados, outros não. Mas nós convivemos uns com os outros. Nós os influenciamos e somos influenciados por eles. Então, nada sobrenatural. 16. Os fenômenos espíritas, da mesma forma que os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, passaram por prodígios. Ora, como os sépticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem, eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de suas zombarias. E como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não creem na religião. E daí a incredulidade absoluta, não há senão um passo. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, lhes dá uma razão de ser. Eles vêm, pois, em ajuda das religiões, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários, e Deus não é menos grande, nem menos poderoso, por não ter derrogado suas leis. De quantas zombarias as levitações de São Cupertino foram objeto? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Disso fomos pessoalmente testemunhas ocular, e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. É como foi dito no item anterior. Tá? Se nós podemos repetir a experiência e obter o mesmo resultado, deixa de ser miraculoso. Tá? Passa a ser algo ainda não conhecido. Então, muito dessa época dos fenômenos espíritas eram incompreendidos. A possibilidade da comunicação entre os mortos, de se trazer objetos de um lugar para outro, que eles desapareciam em um lugar e surgiam em outro, na telecinese, tudo isso são experiências realizadas de efeito físico, inclusive a levitação, como foi descrita aqui. Então, quando era importante, necessário, chamar a atenção das pessoas para um fenômeno diferente, com o objetivo de que elas, se aproximando do fenômeno, conhecessem a doutrina, esses fenômenos ocorriam. Hoje não é mais necessário. Então, são poucos os fenômenos de efeito físico que ocorrem nas nossas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Porque nós não precisamos mais dessas curiosidades para irmos ao encontro do conhecimento sobre a imortalidade, sobre a reencarnação. Bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir do item 17. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Aos poucos vamos ampliando nossos conhecimentos, compreendendo melhor a natureza desse universo infinito que nos foi oferecido para o nosso aprendizado e evolução. Que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.